Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho nesse dia deixar uma palavra para a tua reflexão e eu creio que ela tem direção certa, amém? A palavra se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Queridos, nessa palavra existem dois tipos de situações e que eu quero trazer para que você reflita em qual dessas duas situações você está vivendo. A primeira situação, a palavra diz que esse homem, ele era levado, ele era deixado na porta do templo todos os dias. Ou seja, existia uma pessoa que pegava esse homem que era coxo, esse homem que era aleijado, e colocava na porta do templo todos os dias. E ali na porta do templo ele ficava ali pedindo esmola e vivendo daquela esmola que davam para ele. Então a primeira situação que tem são pessoas que estão lucrando, são pessoas que estão nos incentivando a nossa paralisia, nos incentivando a viver de esmolas. Ou seja, esse homem ele não podia andar, mas ele tinha uma pessoa que pegava ele para levar para um local aonde ele ia lá estar pedindo esmola. Então essa pessoa, ela gostava de ver aquele homem pedindo esmola e gostava de ver aquele homem paralisado naquela situação. Mas a segunda situação que eu quero que você pense é: naquela porta daquele templo apareceu Pedro e João. E Pedro e João chega para aquele homem e diz: Olhe para nós. Né? Então aquele homem que estava sentado ali, fitando os olhos em Pedro e João, a palavra diz que ele estava esperando receber alguma coisa, né? Então a expectativa daquele homem era receber só mais uma esmola, mas Pedro e João mudou a realidade daquele homem. Pedro e João foram pessoas que chegou para aquele homem e que não se comoveu com a realidade de paralisia e de pobreza que estava naquele aleijado. Mas disse: olhe para nós, olhe para nós. Olhe para a nossa vida, o que nós temos, o que nós podemos, através do nome de Jesus, te entregar. Ou seja, Pedro e João estavam dizendo: olha, eu não concordo com essa tua situação de esmola e de paralisia. Eu não concordo, olhe para a gente. Aquilo que eu tenho para lhe dar é muito melhor do que essa paralisia e do que essa esmola. Então, duas situações: uma pessoa que lucrava com a paralisia daquele homem, levando aquele homem, ou seja, era conformado e fazia com que aquele homem ficasse conformado com a paralisia dele e com a condição de esmola dele. Mas chegou um homem chamado João e chegou outro chamado Pedro, e que olhou para aquele homem e disse: nós não nos conformamos com essa tua condição. Nós não nos conformamos com essa tua paralisia. Olhe para nós. Nós não temos o que esse homem está fazendo, o que esse homem anterior que está te trazendo todos os dias aqui para o templo, para pedir esmola, tem. Nós não temos aquilo que as pessoas estão olhando para você, tendo pena de você, se conformando com a sua condição e lhe dando esmola. Não, nós não temos isso. O que nós temos é: olhe para nós. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a palavra do Senhor diz que aquele homem se levanta nos seus pés, entra no templo saltando e cantando. Então eu quero te perguntar: você é dessas pessoas que está aplaudindo e fazendo com que pessoas sejam conformadas em suas paralisias e em suas pobrezas espirituais? Ou você é como Pedro e João, que diz: olhe para mim,
olhe para o que Deus já fez, olhe para a vida de Deus na minha vida, olhe para o que eu tenho dentro de mim e que tem mudado a minha vida e que mudou a minha história e que transformou a minha vida. Olhe para mim, se levante, saia dessa condição, saia dessa pobreza espiritual, saia dessa paralisia espiritual, se levante, ande, vá para a igreja, né? Faça alguma coisa. Deus tem mais para a tua vida. Quem você é? Sabe, queridos, eu tenho pensado nisso. E muitas vezes a gente não pode estar aceitando pessoas que chegam e dizem, mas é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, e dando desculpas, eu não vou para a igreja por causa disso, por causa daquilo, eu não busco Jesus porque eu não tenho um lugar para orar, porque é isso e porque é aquilo. Você não pode ser daquelas pessoas que está conformado com a paralisia das outras pessoas. Você não pode ser essa pessoa que está conformado com a escassez e a pobreza espiritual das pessoas. Mas você tem que ser como Pedro e como João. Ei, eu não tenho o que você está querendo. Eu não vou falar o que você está querendo ouvir. Mas em nome de Jesus, saia dessa condição. Se levante dessa condição de escassez. Se levante dessa condição de pobreza. Se levante dessa condição de paralisia espiritual. Se levante, vá para a igreja, declare fé, declare tudo aquilo que você está querendo ver manifesto na sua vida. Renove a sua mente, mude o seu estado espiritual, avance, cresça, se levante, fique em pé, saia dessa paralisia. Você e eu temos que ser esse tipo de pessoa para as pessoas que estão cruzando o nosso caminho. A gente não pode estar conformado e dizendo, é isso mesmo, irmão, eu lhe entendo. Porque a partir do momento, queridos, que você fica o tempo todo conformado e aceitando as desculpas que os outros que estão paralisados estão lhe dando, você nunca vai conseguir ver essas pessoas avançando em fé, crescendo em fé, se levantando e movendo-se em fé para fazer aquilo que o Senhor já tem para a vida deles. Então, não sei em que condição você está. Eu não sei se você está paralisado nas suas condições, mas eu quero ser como Pedro e João aqui nesse vídeo e dizer, eu não tenho uma palavra que você quer ouvir, não. Eu não tenho uma palavra de conformação que você está querendo ouvir, mas eu tenho uma palavra, saia disso aí. Se levante dessa sua condição. Se levante disso tudo que você está vivendo. Se levante em fé e ande e avance e cresça, porque Deus tem muito mais para fazer pela sua vida diante de tudo isso. Mas Ele quer que você tome uma atitude, se levante e rompa em fé, rompendo em fé diante daquilo que você está paralisado.